Shalom, shalom, boa tarde. Nós estamos iniciando a tarde com a Torá, nesse dia 8 do mês de abril do ano 2021. E pelo calendário judaico nós estamos no dia 26 de Nissan do ano 5781. E pela graça bendita de Hashem, estamos aí juntos, conectados em A Tarde com a Torá, bem como nós estamos aí para vermos a nossa gota de sabedoria do nosso Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, de número 202, pois nós estamos hoje há 202 dias do ano 5781. E o nosso Rebbe tem para nós a palavra de ensinamento, de sabedoria, para que nós possamos cada vez mais crescermos em entendimento pelas Escrituras. Temos também hoje a nossa contagem do Homer, que nós não podemos esquecer, estamos aí trazendo diariamente a contagem do Homer para fortalecer o nosso amadurecimento da nossa personalidade, das nossas emoções, para ter equilíbrio com a nossa alma divina, a nossa alma animal, e dessa forma prestarmos um serviço a Hashem de forma agradável, por amor, ao nosso Todo-Poderoso. Também nós vamos dar uma recordada rapidamente nas 7 leis universais, as 7 leis de Noah, que diz diretamente, que está diretamente ligado aos não-judeus entre as nações. E depois da nossa quinta leitura de hoje, nós vamos trazer 2 palavras do nosso Rebbe, Menachem Mendel, sobre o dia especial de hoje, que é o dia de Yom HaShoah, que é o dia da lembrança daqueles que morreram na Segunda Guerra Mundial, que normalmente é conhecido como o dia do Holocausto, a forma mais singular, uma forma mais simples que ficou conhecida no mundo inteiro como o dia do Holocausto. Mas no hebraico é Yom HaShoah, que é o dia da lembrança daqueles que foram mortos, os 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial, pela crueldade, pela maldade, do movimento nazista que aconteceu na grande Europa, na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, Baruch Hashem por isso. Nós estamos aí com a Malu de São Sebastião, Distrito Federal, a Luciana, Marília, aqui interior de São Paulo, a nossa região de Bauru, o Luiz Ribeiro, que está aí também conectados conosco, Baruch Hashem. Também temos aí sempre conectados conosco o Deniglésia Cardoso de Menezes, da Baixada Santista, São Vicente, o Pedro de Ananindeua, Pará, o Adão Faustino da Costa, lá de São Luís dos Montes Belos, Goiás, Baruch Hashem. Temos aí o Jaime Tami, lá da cidade de Girona, na Espanha. O Roberto Freias, lá de Brasília também, Distrito Federal, Baruch Hashem. O Anderson Herculano da Silva, Campina Grande, Paraíba. O Nivaldo Araújo da Silva Rios, Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis, aliás, Santa Catarina está em destaque, em que a cidade de Chapecó, o prefeito lá está sendo considerado herói nacional devido ao combate de forma inteligente, dessa pandemia aí, Então, Baruch Hashem aí para o estado de Santa Catarina. Temos o Alejandro Quintana, lá do Uruguai, que está aí se conectando nos dias aí conosco daí. Baruch Hashem por isso daí, ok? Vamos à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe, a Donária,
Dona Área lá de Lisboa, Portugal também, acabou de se conectar aí. Baruch Hashem por isso. Vamos à nossa gota de sabedoria do Rebbe para o dia de hoje, de número 202. Então o Rebbe nos fala da seguinte forma conosco no dia de hoje. Há um Deus descoberto por indução, um Deus por dedução, e existe algo além de tudo isso. Você olha para o mundo e vê que há vida nele. Você induziu que existe uma força harmoniosa dentro da criação. Você olha para o mundo mais uma vez e sabe que seu Criador não poderia ter nenhuma dessas constrições. Ele tem de ser um Deus infinito. E assim você deduziu um Deus que transcende completamente todas as coisas que você conhece. Porém, esses dois caminhos, o caminho da indução e o caminho da dedução, definem Deus pelas coisas que você conhece, seja encontrando dentro delas, seja deduzindo que ele não é nada como elas e transcende-as todas, e esse é o máximo que a mente é capaz de alcançar. Ela poderá tentar eternamente erguer-se cada vez mais alto, mas jamais será capaz de atingi-lo. Porém, lá dentro, bem no fundo, existe o conhecimento de um ser que não é definido nem pelo que é, nem pelo que não é. Como diz o Zohar, nenhum pensamento pode entendê-lo. No entanto, ele é compreendido nos movimentos mais íntimos do coração. É interessante nós vermos essa gota de sabedoria sobre Deus. Existem dois caminhos, indução e dedução. O caminho da indução é quando você olha para o mundo e sabe que seu Criador, ele você olha para o mundo e você vê tudo aquilo que está à sua volta e você percebe que existe uma força superior, harmoniosa, dentro de cada coisa, dentro da criação, pois as energias que estão por aí, elas têm uma harmonia, um equilíbrio. Então, por indução, você diz então que existe de fato uma força superior que vem controlar e trazer harmonia sobre todas as coisas, nessas energias e etc e tal. Você também volta a olhar novamente para o mundo e você percebe que o seu Criador, daquilo que você vê, daquilo que você tem conhecimento, você percebe que seu Criador não poderia ter nenhuma dessas constrições. Ele tem de ser um Deus infinito. Ou seja, aquilo que aconteceu com Avraham, ele analisou as coisas à sua volta e pela indução que ele teve daquele momento, que foi realmente que existe uma força superior para poder controlar e trazer harmonia entre céu e terra. Quando ele olha novamente para o mundo, ele vê que o Criador de todas essas coisas que ele estava contemplando, realmente ele precisa ser infinito, porque existe muito mais além daquilo que se está vendo, se está percebendo. Então, o primeiro leva pela indução, que há uma força superior que traz harmonia sobre todas as coisas. A segunda visão é aquela visão que traz uma dedução, de uma certa forma, conclusão, que realmente o Criador, ele está além de tudo isso que você está vendo e de tudo isso que você está analisando, Então você tem uma visão de que o Criador de todas essas coisas transcende tudo isso que você está vendo. Então, portanto, o Criador é infinito. Dentro dessa visão, o Rebbe traz para nós realmente que esses dois caminhos, Deus pelas coisas que definem, Deus pelas coisas que você conhece, seja encontrando dentro delas,
ou seja deduzindo que ele não é nada como elas e transcende todas elas, né? Ou seja, quando diz, né, que as coisas que ele está vendo são nada, é porque na realidade aquilo que se está vendo, ele está muito além daquilo que nós vemos. E aí nós, nessa dedução, nós também chegamos à conclusão de que Deus não é nada comparado a isso. Por quê? Porque ele é muito mais, ele transcende todas estas coisas. Então, dessa forma, o máximo que a nossa mente é capaz de alcançar é que Deus está além de todas estas coisas. Ele transcende, ele é infinito. E é dessa forma que nós conseguimos, a nossa mente consegue compreender essa transcendência, certo? Então, ela poderá tentar eternamente, a nossa mente, erguer-se cada vez mais alto, né? Para tentar compreender essa dimensão divina, né? Mas jamais será capaz de atingi-lo. Porém, lá dentro, bem no fundo, existe o conhecimento de um ser que não é definido pelo que é, nem pelo que não é. Então, nós temos esse conhecimento. Deus, como vamos definir Deus? Pelo que Ele é e nem pelo que Ele não é. Então, a nossa mente, ela está limitada. Ela não consegue chegar, né, àquele pleno conhecimento de Deus. Dessa forma, segundo Zohar, diz assim: nenhum pensamento pode entender Deus. No entanto, ele é compreendido nos movimentos mais íntimos do coração, né? Ou seja, nós podemos compreender Deus dentro das nossas limitações pelos movimentos do nosso coração. O que são os movimentos do nosso coração? Cientificamente falando, o coração é o único órgão do nosso organismo que não está sujeito às ordens do cérebro. O que é isso? Por exemplo, você pensa, eu vou levantar a mão, e você diz, braço, levante a mão. O braço levanta e a mão levanta. Eu começo a mexer os dedos e você, sua mente diz, pare de mover os dedos. Ele para. O coração não. Experimente dizer, coração, pare de bater. Ele vai parar? Não vai. Então o coração, ele é o único órgão no nosso corpo que não está sujeito às nossas ordens mentais, às nossas ordens da mente, do cérebro. Ele bate, trabalha constantemente. Porque se você disser, pare de bater coração, se ele parasse com a sua ordem, simplesmente você teria uma parada cardíaca e você morreria. Então, o coração é o único órgão que não está sujeito às ordens da mente. Deus o criou para que ele trabalhasse e você tivesse vida. Então, quando o Zohar diz que nenhum pensamento pode entender a Deus, no entanto, ele é compreendido nos movimentos mais íntimos do nosso coração. Primeiramente, dentro do campo científico ou físico, o coração ele está sujeito a Deus, ponto. Se Deus disser que o seu coração pare de trabalhar, aí ele para. Porque ele é o soberano, ele é o Criador. Então o nosso coração está sujeito somente à vontade divina. Olhando para um pouco mais profundo, no sentido que o Eterno é compreendido nos movimentos mais íntimos do coração, exatamente por essa questão é o sentimento que nós temos para com Deus, de gratidão.
porque Ele nos deu o fôlego da vida e nos deu essa máquina, como alguns dizem, né? Essa máquina ou esse órgão para trabalhar constantemente, para não parar. Então, gratidão a Deus que nos deu um órgão para que trabalhe, que não fique sujeito à nossa vontade, porque é vida enquanto Ele trabalha. Então Deus, Ele transcende todas as coisas. No final, depois da nossa leitura, a nossa quinta leitura, nós vamos falar sobre dois pensamentos do nosso Rebbe, Menachem Mendel, sobre Yom HaShoah, o dia da lembrança daqueles que morreram na Segunda Guerra Mundial, popularmente conhecido como Holocausto. Então, o dia no hebraico é Yom HaShoah, que significa dia da lembrança. Esta é ao pé da letra, como diz os nossos sábios. O Holocausto é uma expressão que se tornou popular, né? E por isso, nós vamos ver aí que o Rebbe nos fala sobre esta questão e dentro dessa mesma questão, a dimensão de Deus, né? Esses dois pensamentos que vamos trazer aqui, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel, nos faz pensar muito profundamente realmente sobre Deus, ok? Vamos à nossa contagem do Homer do dia de hoje. Então hoje nós estamos em 11 dias da contagem do Homer, ok? Então vamos lá? Conte. Hoje são 11 dias que perfazem uma semana e 4 dias do Homer. Hoje nós estamos em Netzach Shebegevurah, ou seja, tolerância à disciplina. Disciplina eficaz pode ser tolerante e persistente. Minha disciplina é consistente ou apenas quando é forçada? Ou seja, eu tenho disciplina constantemente, é aquela questão de retidão, disciplina na retidão. Ou só tenho disciplina quando sou obrigado ou forçado a ter disciplina? Levo minha disciplina avante? Levo a minha disciplina a sério, em ordem, constantemente? Deixo perceber que sou um disciplinador fraco, né? Então, a minha disciplina ela é cheia de ondulações, altos e baixos, ou ela é constante? Exercício para o dia. Estenda o plano que fez no segundo dia por um período mais longo, relacionando objetivos a curto e a longo prazo. Reveja e atualize sua lista a cada dia e veja quão consistente você é e se leva seu plano adiante, né? Então, disciplina é aquela questão de você colocar objetivos, focos, você fazer o seu planejamento e você seguir esse planejamento. Então, é uma questão de disciplina, né, na força, né? É como diz aqui a contagem do Homer, né? É tolerância à disciplina, ou seja, você ter aquele equilíbrio, aquela constância na sua disciplina, né? Então, que através disso daí vem amadurecer em cada um de nós a tolerância na disciplina. Sermos tolerantes e disciplinados, sem separar um do outro, para que possa ter equilíbrio, ok? Baruch Hashem, Arthur Junqueira, aqui de Agudos, nossa região de Bauru. Shalom, shalom, Arthur, a ti e família, grandes bênçãos. Carla de Costa, Vila Velha, Santa Catarina, também está aí conectado conosco. Quem mais que chegou aqui? Yaritza, a Verônica, lá do Chile, né? A Donária, já falamos. O Ruberval Ribeiro, shalom, shalom, Ruberval Ribeiro, a ti, família, bênçãos. Baruch Hashem, né? Então, vamos seguir em frente aí. Vamos para a nossa sexta leitura. Aliás, nossa quinta leitura. Já estou querendo chegar no sexto dia. Hoje nós estamos no quinto dia do Shabat.
E nossa quinta leitura de hoje está no livro de Levítico, capítulo 10, do verso 16 até o verso 20, com os comentários de Irache. E após a leitura, nós vamos trazer aqui os dois comentários do Rebbe para esse dia especial, que é o dia de Yom HaShoah, o dia da lembrança daqueles que morreram, né? Os 6 milhões de judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial, ok? Newton Corren, shalom, shalom, bênção sobre ti, família Newton. Vamos lá então para a nossa quinta leitura com os comentários de Rashi, a partir do capítulo 10 do livro de Levítico, versículo 16 até o versículo 20, que assim nos diz: com base nas instruções de Moshe, Arão e seus filhos comeram suas porções dos sacrifícios prescritos naquele dia, a oferenda de farinha de investidura, a oferenda de pecado de investidura, as oferendas de paz de investidura e as oferendas de pecado e as farinhas de Nachshon, né? Que foi realmente a primeira oferenda dada ali naquele 8º dia, ok? Havia, porém, outro sacrifício de santidade superior que eles normalmente teriam sido obrigados a comer. O bode ofertado como oferenda de pecado, que acompanha as oferendas de elevação adicionais no primeiro dia do mês. Então nós vemos aqui, mais uma vez, Rashi comentando, né, que o bode foi a oferenda do povo para a oferenda de pecados, a oferenda de perdão de pecados, o bode, ok? No entanto, diferentemente das demais, essa não era uma oferenda excepcional, prescrita especificamente para a data, mas uma oferenda regular, que seria feita todos os meses. Uma vez que Moshe, ao informar Arão e seus filhos que Deus os mandara comer suas porções das oferendas, embora estivessem enlutados por seus parentes próximos, só mencionou as 2 oferendas de farinha prescritas unicamente para aquele dia. Eles supuseram que essa ordem só se aplicasse a tais oferendas, e não às oferendas regulares, a serem feitas continuamente. Pensaram que a regra regular ainda se aplicasse aos sacrifícios regulares, continuamente. Pensaram que a regra regular ainda se aplicasse aos sacrifícios regulares e, consequentemente, lhes fosse proibido comer a carne daquele bode. Não era possível esperar até o dia seguinte para comê-la, quando já não estariam de luto, pois sacrifícios de santidade superior não podem ser comidos depois do dia em que são ofertados e da noite seguinte. Portanto, em vez de comer sua porção do bode da oferenda de pecado, feita no primeiro dia do mês, eles a queimaram, como se deve fazer a todo sacrifício, que não pode ser comido dentro do prazo estipulado. Moisés, porém, pressupôs o contrário. Como Deus lhe dissera que nem Arão, nem seus filhos deveriam realizar práticas de luto naquele dia, para não esfriassem o clima da celebração, ele presumiu que fosse essa motivação por trás da ordem que ouvira de Deus, em referência às suas oferendas de farinha. Visto que tal preocupação excluiria a realização de práticas de luto de qualquer espécie, o correto seria que essa ordem se aplicasse a todos os sacrifícios ofertados naquele dia, sem exceção. Moisés indagou sobre o bode da oferenda de pecado do primeiro dia do mês, quando notou que Arão e seus filhos não estavam comendo, e descobriu que ele foi queimado. Perguntando se Arão e seus filhos teriam decidido que o estado de luto os impedia de comer todo o sacrifício, exceto as 2 oferendas de farinha, que haviam sido mencionadas explicitamente. Moisés indagou sobre os outros sacrifícios e constatou que tinham sido comidos. Então ele se irou com Arão, por causa de sua atitude aparentemente descuidada para com os filhos,
para com as instruções de Deus. Porém, por respeito a Arão, abordou Eleazar e Itamar, os filhos remanescentes de Arão, demandando uma resposta para a sua pergunta. Por que não comeste a oferenda de pecado do primeiro dia do mês? Porventura ela esteve em algum momento não no lugar sagrado, isto é, no recinto do tabernáculo, tornando-se por isso imprópria para o consumo, porque ela é um sacrifício de santidade superior, que é desqualificada se levada para fora dos limites do tabernáculo? E eles responderam, não esteve fora do limite do tabernáculo. Então, continuou Moshe, por que não a comeste conforme exigido? Deus a deu a vós para o comerdes e assim obterdes perdão para o pecado da comunidade. Caso alguém sem saber tenha entrado no tabernáculo ou comido sacrifícios estando impuro ou estando sacrifícios impuros, a fim de fazer expiação por eles diante de Deus. A expiação da comunidade depende de comerdes os sacrifícios, de modo que, mesmo que quisesseis ser mais rigorosos do que se exigiu de vós, abstendo-se de comê-los por causa do vosso estado de luto, não tinhas o direito de sê-lo. Vede, seu sangue não foi levado ao santuário, o que também teria requerido que ela fosse queimada. Então certamente devíeis tê-la comido dentro do recinto sagrado, apesar de vossos irmãos terem morrido hoje, conforme vos ordenei no tocante à oferenda de farinha, que, como a oferenda de pecado, é um sacrifício de santidade superior e pode, portanto, ser tomada como precedente para a oferenda de pecado. E Moisés continua a interrogá-los. Vós mesmos aplicaste o sangue sobre o altar, o que também teria invalidado a oferenda, pois um enlutado que executa qualquer rito sacrificial invalida o sacrifício, obrigando-vos a queimá-la? Eleazar e Itamar poderiam ter dado uma resposta conclusiva a Moshe, mas acharam que não seria respeitoso para com Arão, seu pai, falar em sua presença, e tampouco seria respeitoso contradizer Moshe, seu mestre. Portanto, mantiveram-se calados e esperaram que Arão respondesse. Vendo isso, Arão disse rispidamente a Moshe: eles ofertaram sua oferenda de pecado ou sua oferenda de elevação hoje diante de Deus? Fui eu que fiz essas oferendas e isso é permitido, pois sou o sumo sacerdote, que, como nos ensinaste, tem autorização para executar ritos sacrificiais mesmo no dia em que perde um parente próximo. Assim, o bode da oferenda de pecado não foi queimado por ter se tornado inválido. Ele foi queimado porque não tem justificativa para aplicar a sacrifícios que também serão ofertados regularmente a partir de agora. A partir de agora, a leniência que ouviste de Deus em referência à ingestão das oferendas especiais prescritas só para hoje. Argumentas que Deus não quer que esfriemos o clima observando as leis de luto. Talvez isso seja verdade, mas com relação aos ritos sacrificiais em si, que devem ser realizados junto ao altar, o foco da comemoração, eu realmente ofertei todos os sacrifícios ali, inclusive a oferenda de pecado do primeiro dia do mês, conforme exigido. Porém, como os sacrifícios não precisam ser comidos junto ao altar, mas apenas em algum lugar dentro dos limites do tabernáculo, o cumprimento das leis do luto, no que se refere a comê-los, não pode ser interpretado como esfriamento do clima da celebração do dia. Logo, do fato de Deus só nos ter autorizado explicitamente a comer as oferendas especiais de hoje, deduz-se que essa leniência só se aplica a elas, porque são partes integrantes das cerimônias de investidura deste dia.
Assim, a leniência não pode ser aplicada a sacrifícios que também serão ofertados regularmente a partir de agora. Consequentemente, visto que eventos trágicos como esses me aconteceram e estou de luto, se eu houvesse comido uma oferenda de pecado regular hoje, teria agradado a Deus? Ele próprio nos ensinou que os enlutados não podem comer carne sacrificial. Moshe escutou e compreendeu essa explicação e a aceitou. Ela agradou-lhe tanto que ele não teve vergonha de admitir que o argumento de Arão era superior ao seu, e fez saber que aceitara a conclusão de Arão, apesar de tê-lo ouvido apenas dele e não de Deus. Por causa de sua ira, o que era óbvio para Arão escapara a Moshe. Alternativamente, Arão e seus filhos queimaram a oferenda do primeiro dia do mês, porque ela se tornara impura por meio do contato com algum ser impuro e não podia ser comido. Assim queimaram-na imediatamente. Ao tomar conhecimento do ocorrido, Moshe concordou com o que fizeram. Não houve discussão sobre o modo correto de agir. Ok? Aqui nós finalizamos a nossa quinta leitura da Parashá Shemini, que significa oitavo. Então aqui nós vemos, por exemplo, Arão e Moshe discutindo sobre a questão da oferenda. Então a oferenda de pecado, que era o bode, Arão, ele queimou completamente e não comeu da oferenda. E a princípio Moshe, quando viu aquilo, ele, como diz o comentário de Rashi, ele se irou, porque Arão não teria obedecido, aparentemente, não teria obedecido às instruções. E aí Arão vem com as explicações para com Moshe, e Moshe ouve, não interrompe Arão, certo? Moshe não questionou diretamente Arão, questionou os dois filhos dele. E por que Moshe não questionou Arão diretamente, mas foi diante dos seus dois, o questionamento foi com os seus dois filhos? Porque Arão é o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. E poucos instantes atrás vimos na aliá de ontem que Moshe, diante de todo o povo de Israel, ele reconheceu publicamente que o trabalho, o serviço de Arão era superior ao seu. E neste momento em que parou uma dúvida, e de uma certa forma Moshe agiu na sua impaciência, na sua ira, então ele não questionou diretamente Arão para não confrontar a autoridade e a posição de Arão como Kohen Gadol. Então ele questionou os dois filhos de Arão. E quando ele faz as perguntas, os dois filhos de Arão, eles agem dentro da mesma tolerância na disciplina, como nós vimos na contagem do Homer de hoje. Tolerância na disciplina. Os dois filhos remanescentes de Arão, eles não responderam o questionamento de Moshe, porque Moshe era superior a eles, e ao mesmo tempo eles não responderam ao questionamento de Moshe em respeito ao seu pai, que era o Kohen Gadol, que na sequência da disciplina ou da hierarquia, Arão ali era superior a tanto a Moshe como aos seus dois filhos. Então eles permaneceram em silêncio e deixaram a resposta com o Kohen Gadol, Arão, o sumo sacerdote. Então, depois que Arão ele justifica realmente, até ali o que era lícito para eles era exatamente comer da oferenda da farinha, os pães não fermentados que eles poderiam comer. Quanto à carne do bode, que foi a oferenda de pecados para perdão de pecados de toda a congregação israelita, ou seja,
oferenda para perdão de pecados do povo, o bode. Então eles não comeram, eles queimaram completamente. Por quê? Porque eles estavam em estado de luto. E a oferenda, ela teve um contato com aqueles que estavam em luto. Portanto, a oferenda em si, ela se tornou impura para que fosse comida. Então, qual é a forma correta? Queimar completamente a oferenda, o sacrifício. Quando Arão ele dá toda a explicação e fala, nós estamos enlutados, nós obedecemos às ordens de Hashem que você nos deu, que não era para nós diminuirmos a alegria deste 8º dia de Shemini, da investidura. E nós não diminuímos. Nós cumprimos o que tinha que cumprir. Apenas do sacrifício, da oferenda de pecado, o bode, nós não comemos. Porque para o enlutado não é permitido comer carne. Então Moshe, ele ouve toda a explicação de Arão, não interrompe Arão. Certo? Então quando alguém fala, e essa pessoa fala realmente com conhecimento, com sabedoria, você precisa ouvir e não interromper. É tolerância na disciplina. Moshe mostrou tolerância na disciplina. Os 2 filhos de Arão mostrou tolerância na disciplina. O próprio Arão mostrou tolerância na disciplina enquanto Moshe falava. Quando chegou o momento dele falar, ele falou, não foi interrompido por ninguém. E depois da explicação, Moshe teve a humildade de reconhecer que ele, Moshe, estava errado e que Arão estava certo. Isso não diminuiu em nada a autoridade de Moshe e quem é Moshe. Muito pelo contrário, isso honrou ainda mais Moshe. Porque um verdadeiro líder, ele sabe reconhecer as suas falhas, os seus erros. E se as suas falhas e os seus erros são públicos, então ele reconhece isso de forma pública. Se as suas falhas e os seus erros foi concernente à pessoa A, B ou C, ele procura a pessoa A, B ou C e vai ali se corrigir diante dela. Esse é um verdadeiro líder. E Moshe deu exemplo disso daí. Tolerância na disciplina. Realmente ele conheceu a sua falha, o seu erro, viu que ele agiu de forma errada porque ele agiu na ira ao repreender os 2 filhos de Arão. E mais uma vez, com essa questão, Moshe nos mostra uma realidade do nosso dia a dia. Quando nós agimos com ira, então significa emoções. Quando nós agimos em ira, emoções, nós perdemos a razão. Por isso, a contagem do homem, entre outras coisas, é exatamente para amadurecer o nosso caráter, a nossa personalidade, amadurecer as nossas emoções, para que haja equilíbrio com a nossa alma divina, numa conexão junto com a nossa alma animal, que representa toda essa parte aí, de ira, etc. e tal, para termos uma comunhão com Deus, de forma equilibrada e madura, ok? Por isso, essa é a grande lição que nós temos aqui para esta tarde, com referência à nossa quinta aliá, ok? Hoje é Yom HaShoah, hoje é o dia da lembrança em memória aos 6 milhões de judeus, entre eles crianças, jovens, adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres, crianças, pessoas idosas, sem distinção. 6 milhões de judeus foram mortos de formas diversas, com crueldade, requintes de crueldade pelos nazistas, certo? Então, hoje é Yom HaShoah, o dia da lembrança.
O rabino-chefe da Inglaterra, ex-rabino-chefe da Inglaterra, o rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, então ele traz para nós alguns pensamentos, né, referentes sobre esse dia, e também cita a respeito daquilo que o Rebbe Menachem Mendel fala sobre este dia. Então, ele diz assim, o rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória: a fim de não criar mal-entendidos nem dúvidas sobre a postura do movimento Chabad, sobre o doloroso tema do Holocausto, queremos deixar claro que todas as vítimas do Holocausto ou da Segunda Guerra Mundial, os judeus, são santos, são Kadoshim. E dessa maneira são mencionados todas as vezes que são relembrados por todas as congregações judaicas ortodoxas, sem exceção. Sobre todas essas vítimas se agregaram as palavras Hashem Inkom Damam, que significa Deus vingue seu sangue. Cada homem tem total e absoluta responsabilidade sobre seus atos bons ou maus. Dizer que é Deus que obriga o ser humano a fazer o bem ou o mal nega a própria essência do judaísmo, como diz Maimônides nas leis de Teshuvá, arrependimento e retorno a Deus. Tampouco se aceita no judaísmo tradicional o argumento de, entre aspas, cumprir ordens, obediência devida, fecha aspas. Os nazistas e seus colaboradores são todos responsáveis pelo Holocausto. Então não tem justificativa alguém dizer eu estava apenas cumprindo ordens. Os requintes de crueldade é individual. Foi passada uma ordem, ela tem requintes de crueldade? Sim. Mas quem dá vida a esses requintes de crueldade? Aqueles que executam. Então, todos os nazistas e todos os seus colaboradores, seja quem for, independente de suas posições sociais, são todos responsáveis pelas 6 milhões de mortes dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Não escaparam, não escaparão do tribunal celestial. Ao mencionar os nazistas e seus colaboradores, disse Imar Shemam Vezir Ram, ou seja, que seu nome e lembrança sejam apagados. Sejam apagados. Dentro desse princípio do que o nosso rabino Jonathan Sacks traz para nós aqui, uma coisa que precisa ficar bem focados, trazendo um paralelo para os dias que nós estamos vivendo em todas as nações com referência à questão da pandemia. Quando nós temos aqui que não se aceita o argumento de, entre aspas, cumprir ordens ou obediência devida e coisas semelhantes a estas, fecha aspas, não se aceita isso. Cada um é responsável pelos seus atos, sejam eles bons ou maus. Tampouco, também é reconhecido que, assim como os nazistas e os seus colaboradores são todos responsáveis pelo Holocausto, assim também nos dias atuais, todas essas pessoas que estão agindo de forma cruel sobre as pessoas, os povos, as nações, são responsáveis pelos seus atos. Não há explicação, não há justificativa.
Quando se diz, estou apenas cumprindo ordens, estou apenas obedecendo o que me foi mandado. Não tem justificativa a isto. Quando você age com requintes de crueldade, subjugando as pessoas à humilhação, a danos físicos, morais e psicológicos. Não há justificativa. Você vai pagar pelo que você fez, pelo que você faz e por aquilo que você continuará fazendo com requintes de crueldade. Não tem escapatória. Continua o nosso Jonathan Sacks, de abençoada memória, dizendo assim: o Rebbe de Lubavitch, Rabi Menachem Mendel, líder mundial do judaísmo contemporâneo, manifestou claramente que é inconcebível explicar o Holocausto como um castigo divino. É inconcebível alguém dizer que foi um castigo de Deus sobre o povo judeu. Quem diz isto, além de ser um grande ignorante, além de ser um grande imbecil, ele demonstra uma grande burrice no conhecimento bíblico. E isso mostra a sua, quem assim diz, quem assim ensina e quem assim aceita, está mostrando que você é igual aos nazistas e seus colaboradores com seus requintes de crueldade. É inconcebível falar, ensinar e aceitar isso como ensinamento, que foi um castigo divino para o povo judeu. Quem faz, quem fala, quem aceita, seja quem for, seja o movimento religioso que for, tenha certeza de uma coisa: o Deus dos patriarcas não está convosco. Tem recompensa para aqueles que agem com maldade. Não esqueça disso. Continuando, o nosso Rebbe, segundo traz para nós aqui, o rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, não existe maldade que possa justificar um sofrimento como o Holocausto. Como há um Deus neste mundo que não é apenas o Criador, como muito mais do que isso, Ele é o único Deus e único Salvador. Como aquele que fixa os destinos da existência. Quão misericordioso com todas as suas criaturas, e cujos ditames são todos justos. E levando-se em conta tudo o que foi dito, o papel de Deus durante o Holocausto vai muito além da capacidade da compreensão humana. Para o crente consciente de que Deus é infinito e o homem limitado, não é de todo incoerente que o homem não possa entender os caminhos de Deus. Como disse o profeta: pois meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Eterno. A verdadeira e profunda fé em Deus não impede que se clame por causa do sofrimento e inclusive se proteste a Deus pelo ocorrido. E ainda que o homem sinta que não tem hoje uma resposta audível, sua fé no sumo Criador e Mestre do Universo não será quebrada nem debilitada. Com esta fé, alimentará sua convicção de que o mundo não é uma selva,
onde a maldade pode reinar impune. Com esta fé que o mundo terá um futuro melhor, que os desafios devem mobilizar e não paralisar. Seguirá lutando, assumindo a responsabilidade que Deus lhe conferiu de cumprir suas ordens, seus mandamentos, transformar o mundo e vencer a maldade. Sabe o homem que, ao final, a maldade será erradicada da face da terra, e a paz e a fraternidade reinarão, como disseram os profetas de Israel. Não há dúvidas que chegará o dia, e que seja em breve, que seja para os nossos dias, que seja para agora, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Depois da chegada de Mashiach, quando Deus nos explicará a história, o sofrimento humano, até alcançarmos o consolo total. Até o momento, até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, nós teremos apenas o consolo da parte de Deus, não de forma plena, mas teremos um grande conforto da parte de Deus. Quando nós temos aqui sobre a explanação do Rabino Jonathan Sacks, falando sobre os comentários do Rebbe, sobre o Holocausto, sobre Yom HaShoah, o Dia da Lembrança, e que nos fala sobre esse ocorrido, e principalmente nos fala sobre que não é a ação em si, não é para nos paralisarmos, muito pelo contrário, é para nos mover, para transformar o mundo em algo melhor. Foi a partir do Holocausto, foi a partir da Segunda Guerra Mundial, quando o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele assumiu a liderança do judaísmo mundial. Um momento de grande dor, grandes feridas abertas no meio do povo judeu. Momento em que a fé ela estava abalada. E por isso, uma grande característica do nosso Rebbe Menachem Mendel foi que ele conseguiu apaziguar os judeus do mundo inteiro. Foi graças à ação do Rebbe, com a sua sabedoria acima da normalidade de todos os sábios existentes na sua geração, ele conseguiu trazer realmente unidade no mundo judaico. E uma das coisas que realmente o Rebbe fez nesse sentido foi vivificar o judaísmo. E nessa questão, o Rebbe Menachem Mendel, ele teve dois frontes na sua ação. Restabelecer o judaísmo no seu patamar devido e digno que Deus deu. E segundo fronte, ele se preocupou com os Benei Noach, os não-judeus, entre as nações, para que eles também pudessem ter a oportunidade de conhecer o verdadeiro monoteísmo e viver o verdadeiro monoteísmo. E desde então, entre as nações, hoje nós vemos aí milhares e milhões de não-judeus que estão buscando o monoteísmo com a sua base no judaísmo. Milhares e milhões de não-judeus entre as nações estão aí, ombro a ombro com os judeus, transformando o mundo para ser o lar de Deus. Graças à ação do Rebbe Menachem Mendel. Então, quando ele diz que a questão em si não é para paralisar, mas é para agir, por quê? Porque se os judeus paralisassem a sua fé monoteísta, se a confiança em Deus fosse abalada de forma a cair no chão, então Hitler
e os seus colaboradores, dentre eles todo o mundo socialista comunista, eles teriam alcançado o seu objetivo: anular a fé em Deus. O que você contemplou ontem com o julgamento na Suprema Corte do nosso país, proibindo as reuniões presenciais no mundo religioso? Você ainda tem dúvidas de que estão realmente preparando o golpe para que seja instituído no nosso país o socialismo comunista? Aos poucos estão tirando a nossa liberdade de ir e vir. Aos poucos estão tirando a nossa liberdade de pensar e se expressar. Aos poucos estão tirando a nossa liberdade de até comprarmos isto ou aquilo. Aos poucos estão tirando o direito da propriedade. Tem um estado aqui no nosso Brasil, se não me falha a memória, Sergipe, em que o governo já estabeleceu um decreto lá, que em nome da pandemia, as pessoas podem perder a sua propriedade, a sua casa, a sua empresa, o seu salário. Você acha que não está em curso no nosso país o estabelecimento com a aprovação da Suprema Corte do socialismo comunista no nosso país? Os tempos são outros, as táticas são as mesmas. Nós vimos ontem o que o pastor evangélico pronunciou com referência na Alemanha nos seus dias da Segunda Guerra Mundial. Eles vieram e buscaram, primeiro, naqueles dias lá na Alemanha, eles vieram e buscaram primeiro os comunistas. Mas como eu não sou comunista, disse o pastor, fiquei quieto. Depois eles vieram e buscaram os sindicalistas. Mas como eu não era do sindicato, eu fiquei quieto, disse ele. Depois vieram e buscaram os judeus. E eu fiquei quieto, porque afinal de contas eu não era judeu. Depois vieram e buscaram os católicos. E eu fiquei quieto, porque afinal de contas eu sou um pastor protestante. E depois vieram e buscaram as lideranças evangélicas. E aí ele disse, aí não tinha mais ninguém para falar por mim. Ou seja, para instituir uma ditadura, para instituir um regime socialista comunista, à semelhança do faraó de antigamente, é tudo uma sequência de fatos, é tudo uma sequência de atos. E depois acontecem as grandes barbáries, aí acontecem os grandes genocídios, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, como aconteceu na Venezuela, como está acontecendo ali na Argentina, e como aconteceu através do movimento socialista comunista em vários lugares do leste europeu, que mataram na sua história mais de 100 milhões de pessoas. Na Venezuela, não tem mais gato e nem cachorro. No Brasil ainda está farto de gatos e cachorros. Você está disposto a comer gatos e cachorros? Quer comer o seu gatinho de estimação? Quer comer o seu cachorrinho de estimação? Continue calado. Continue trancado dentro da sua casa. Continue não lutando pela sua liberdade. Afinal de contas, eles estão atrás de quem?
Ah, eles estão atrás dos conservadores. Mas eu não sou conservador, deixa pegar eles. Ah, eles estão atrás de médicos que não estão obedecendo ao sistema. Deixa lá, eu não sou médico. Ah, eles estão atrás lá de certos prefeitos que não estão seguindo o sistema. Ah, deixa lá, eu não sou prefeito. E assim sucessivamente. Agora, ontem, disseram não à liberdade de expressão religiosa que está na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal. Por enquanto, tiraram a liberdade das reuniões presenciais. Mas nós temos, infelizmente, no nosso Congresso, muita gente da esquerda socialista comunista que tem vários projetos lá para criminalizar quem se expressa de forma religiosa, independente de segmento religioso. Eles querem que isso se torne crime, que faça parte do Código Penal. Continue como os 3 macaquinhos. Aliás, agora tem um 4º macaquinho, né? Que é aquele que fica com o celular na mão e não vê o que está acontecendo em ordem. Só fica lá hipnotizado pelo celular e TikTok, companhia limitada, né? Não é à toa que vem da China, né? Lá fica lá no seu TikTok, no tic-tic, tac-tac, e não vê o que está acontecendo em sua volta. Continue sendo esses 4 macaquinhos da atualidade. Se porventura acontecer de ser instituído no nosso país literalmente o socialismo comunista, aí você vai chorar o leite derramado amargamente. Continue obedecendo ao sistema. Fique em casa, fique na sua jaula, fique na sua cadeia, fique na sua prisão. Não lute pela sua liberdade. Aí se aproveita que já está em casa, obedecendo ao sistema. Se você tem um gatinho em casa, se você tem um cachorrinho em casa, já vai olhando para ele na forma de assado. Vai se preparando psicologicamente. Só tem 2 tipos de pessoas que não enxergam a verdade. Aqueles que são maus nos seus caráter, mal na sua personalidade e gostam do mal. Gostam das coisas ruins. E aquele segundo tipo é aquele que, à semelhança de Jó, eu não vou lutar contra o sistema, eu não quero perder o meu salário, não quero perder minha aposentadoria, não quero perder, né, a minha casa, o meu carro, o meu negócio. Eu vou ficar em silêncio. Mas não esqueça, de qualquer forma, você está na fila. Uma hora eles vão chegar a você. A segunda visão que nós temos aqui sobre Yom HaShoah, o dia da lembrança, nós temos aqui na visão do nosso Rebbe Menachem Mendel.
O Lubavitcher Rebbe Menachem Mendel é amplamente reconhecido como alguém que desempenhou um papel singular na definição do judaísmo pós-holocausto. Como milhões de sua geração, o Rebbe foi afetado pessoalmente pelo holocausto. O seu irmão mais novo, Dov Ber, foi baleado e jogado numa vala comum pelos nazistas, assim como dezenas de milhares de outros judeus numa série de massacres conduzidos pelos alemães logo após a ocupação, no outono de 1941, ali no leste europeu, e foi até chegar na região ocidental do leste da Europa. Sua querida avó e outros membros de sua família também foram mortos nessa época pelos nazistas. A esposa do Rebbe perdeu sua irmã mais jovem, Sheina, que pereceu lá no campo de concentração de Treblinka, juntamente com seu marido e o seu filho adotivo. Em seus escritos e discussões sobre o tema, o Rebbe rejeitou todas as explicações teológicas para o Holocausto. Ele rejeitou todas as explicações teológicas. Quais são as explicações teológicas? São as explicações dos religiosos fora do contexto judaico. As explicações teológicas de lideranças religiosas não judaicas, que sempre mantiveram um foco, que o Holocausto foi um castigo para o povo judeu. Uma aberração teológica isso. Uma aberração teológica. Quando disseram que foi um castigo divino para o povo judeu. É um absurdo isso. É uma loucura. É insano. Quem ensina, quem fala e quem aceita essa explicação absurda. Que o conceito maior, diria o Rebbe, que maior desumanidade pode haver que dar um motivo para a morte e tortura de milhões de homens, mulheres e crianças inocentes? Essas explicações teológicas são tão insanas. Como pode alguém acreditar num Deus que aprova isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? E essa mesma linha teológica das religiões não judaicas, elas invocam o Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, sendo que eles condenam esse Deus, sendo um Deus como um carrasco, um Deus tirano, um Deus sanguinário. E agora eles chamam o Deus dos patriarcas. Olha a incoerência dessas explicações teológicas. Podemos presumir que alguma explicação suficientemente simples para encaixar-se nos limites finitos da razão humana possa explicar um terror ou um horror de tal magnitude? Podemos apenas concordar que existem coisas que estão além do alcance finito da mente humana. Ecoando as palavras de seu sogro, o Rebbe dizia: não cabe a mim justificar Deus nisso tudo. Somente o próprio Deus pode responder porque ele permitiu que acontecesse. E a única resposta que aceitaremos, disse o Rebbe, é a imediata e completa redenção que para sempre expulsará o mal da face da terra e trará à luz a bondade intrínseca e a perfeição da criação de Deus. Para aqueles que argumentam que o holocausto invalida a existência de Deus ou sua providência sobre nossa vida, o Rebbe diz: pelo contrário, o holocausto refuta decisivamente
qualquer possível fé numa moralidade baseada no humano. Na Europa, antes da guerra, era o povo alemão que ditava a cultura, progresso científico e moralidade filosófica. E foi este mesmo povo que perpetrou as atrocidades mais vis que se conhecem na história humana. Pelo menos o Holocausto nos ensinou que uma existência civilizada e moral somente é possível por meio da crença e da aceitação da divina autoridade, ou seja, Deus sendo reconhecido como única autoridade. Se as pessoas se submeterem a isso, então o mundo seria bem melhor. O Rebbe também declarou: nosso ultraje, nosso incessante desafio a Deus por aquilo que ocorreu é em si mesmo o mais poderoso atestado de nossa crença em Deus. Nele, nossa crença, nossa fé em sua bondade. Porque se não tivéssemos esta fé, por que ficaríamos ultrajados? A nós, as voltas cegas do destino? O arranjo aleatório que compõe o universo? É somente porque acreditamos em Deus, porque estamos convencidos de que existe o certo e o errado, e que o certo deve e certamente triunfará, que clamamos como fez Moshe: por que, meu Deus, fizeste mal a teu povo? Porém, o mais importante para o Rebbe sobre o Holocausto não era como nós o entendemos ou não, nem mesmo como homenageamos nossas vítimas, mas o que fazemos a respeito disso. Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa conduta? É aquilo que nós acabamos de falar. Seja igual aqueles 4 macaquinhos e você vai ver o resultado. E depois não adianta culpar Deus. Se permitirmos que a dor e o desespero nos desencorajem de criar uma nova geração de judeus com um forte comprometimento com o seu judaísmo, então a solução final de Hitler se cumprirá. Ou seja, se sucumbir à fé por causa da dor, então a solução final de Hitler e os seus colaboradores conseguiu o seu objetivo. Que Deus não permita que isso jamais venha a acontecer. Mas se reconstruirmos o que foi destruído, se criarmos uma geração orgulhosa e comprometida com o seu judaísmo, então teremos triunfado. Ou seja, o que nós temos aqui na visão do Rebbe? Ou você se alia a Hitler e os seus colaboradores, entre eles o socialismo comunista, ou então você se associa aos judeus e ao judaísmo. Como não judeus, uma fé verdadeira monoteísta, com as suas bases, os seus alicerces fincados no judaísmo, onde está o verdadeiro monoteísmo, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia. Traçando um paralelo sobre isso, vejam bem, o que está acontecendo com o nosso mundo? Estão usando a pandemia como um pano de fundo para tirar as liberdades individuais das pessoas e automaticamente trazer a escravidão. Temos aqui diante um dos ensinamentos do Rebbe que o bem sempre triunfará, como sempre aconteceu. A solução final de Hitler, ele não conseguiu. Am Israel Hai, o povo de Israel vive. Olha o que não era Israel e olha o que é Israel hoje.
Olha o que era o judaísmo antes de 1948, o que era antes da Segunda Guerra Mundial, e olha o que o judaísmo é hoje. Está presente entre todas as nações, está em foco em todos os meios das redes sociais e da internet. Nesse paralelo, nós estamos vendo espiritualmente o remédio para não somente os judeus, mas o remédio para as nações, o verdadeiro monoteísmo, libertando as pessoas de vãs filosofias e de vãs segmentos religiosos. As pessoas estão locomovendo-se para o verdadeiro monoteísmo com base judaica. Um remédio espiritual. Ainda continuando nesse paralelo, neste mundo de pandemia, vejam que nós temos aí dentro do campo físico, dentro do campo corporal, dentro do campo matéria, mundo. O mundo está doente, não negamos. Tivemos aí, infelizmente, mais de 300 mil mortes. E essas 300 mil mortes não foram todas devido ao chamado bichinho chinês. Porque se nós acreditarmos que essas mais de 300 mil mortes foram por causa do bichinho da pandemia, então nós iríamos acreditar que o câncer não existe mais, que problemas respiratórios não existem mais, que problemas da AIDS não existem mais, portanto está todo mundo curado, ninguém precisa tomar mais remédio para nada, que ninguém mais morre de tuberculose, que é o que mais mata no nosso país, por exemplo. Então, foi erradicado essas doenças. Agora só tem morte por causa desse bichinho aí. Mas sabemos que não é essa a realidade. Existe uma grande cortina de corrupção e de tentativa de estabelecer no mundo inteiro o regime socialista comunista, o governo mundial, através de um sistema, globalismo, no mundo inteiro. E poderosos, e sistemas poderosos estão por detrás disso. Continuando no nosso paralelo, físico, corporal. Então vejam bem, cada dia mais especialistas, médicos, cientistas estão trazendo à baila para o conhecimento das pessoas que a cura existe. E são através de remédios bons e baratos e remédios antigos. Mas qual é a questão do sistema? Os remédios antigos não valem. O que passa a valer são agora os remédios novos. Entre eles, a dita cuja da picadinha. Esqueçam os remédios antigos. Eles não servem mais. Eles matam. Os remédios novos é que preservam a vida. Só que os remédios novos, além deles serem caríssimos, milionários, e estão enriquecendo muitas pessoas e sistemas em bilhões de dólares, têm efeitos colaterais sérios. Vários países na Europa já suspenderam a picadinha por causa de efeitos colaterais. Ou seja, os remédios antigos não valem mais, não prestam, mas são os que estão curando. Aqueles que tiveram a coragem e a ousadia de dizer não ao sistema e aplicar o protocolo
estão salvando milhares de vidas no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não. No mundo inteiro. O continente africano, que é tido como o continente mais pobre do globo, certo? Toda a vida eles usaram esses remédios antigos e continuam usando para combater esse mal. Eles não têm dinheiro, aquelas nações não têm dinheiro para comprar vacina. Aquelas nações não têm dinheiro para comprar. Mas você vê alguém, ou os ditos cujos paladinos da vida, da justiça, se mexendo para que eles sejam beneficiados para receber a picadinha? Não. Trazendo esse paralelo para o campo espiritual, o remédio antigo não serve mais, ou seja, o chamado Velho Testamento não serve mais. Agora, qual o bom remédio? É o novo. É o novo livro. E dessa forma, tornaram Deus um açougueiro. Mas, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, o mundo judaico provou que o velho remédio continua eficaz. E entre as nações, os não-judeus, que têm procurado realmente servir a Deus com coração verdadeiro, servir a Deus com amor, têm encontrado no monoteísmo com base judaica a sua razão de viver, a sua razão de existir. Fica aqui esses paralelos. Reflita, tire as suas conclusões, mas não seja verdadeiro, seja forte, seja luz. Até amanhã, às 14 horas, à tarde com a Torá. Lute pela sua liberdade.